Oi, pessoal! Vamos falar hoje de Campo Geral. No vídeo anterior, nós falamos bastante do autor, né, Guimarães Rosa, apresentamos as características gerais. E hoje o nosso propósito aqui é começar a falar sobre o Campo Geral, uma obra, né, que é importante vocês se situarem aí. Inicialmente, existiu um volume chamado Corpo de Baile, que foi publicado em 1956, e ele era um volume bem extenso. E aí, na terceira edição de Corpo de Baile, resolveu-se dividir essa obra em 3 volumes autônomos. Um desses volumes chama-se Manuelzão e Miguelim, que foi publicado em 1964. E de Manuelzão e Miguelim, nós temos a história Campo Geral, tá? Então, só para ficar mais ou menos situado aí do que nós estamos falando, Campo Geral é uma história do livro Manuelzão e Miguelim, que também tem uma outra história chamada, né, uma outra novela chamada Uma História de Amor, que vai contar a história do Manuelzão. Bom? Então é importante vocês estarem situados ali, né, que o Campo Geral é uma das novelas do livro Manuelzão e Miguelim. Bom? E conta a história do quê? Do protagonista, o menino Miguelim. Ele tem 8 anos, nasceu em Pau Roxo e mora no Mutum. Ele é irmão de vários personagens aí, entre eles o Dito, que é o irmão mais querido, é o guia, é o grande amigo, companheiro fiel ali do Miguelim. O Dito chama-se Expedito Cecincás. Bom, Miguelim também tem um irmão chamado Tomezinho, um irmão de 4 anos. O Liovaldo, que é o irmão mais velho de todos. No começo da história, o Liovaldo está sumido no mundo e depois é que ele volta. Tá? Tem as mulheres, a Drelina e a Chica. Bom, então nós estamos falando de uma família com bastante filho. E quem é o pai? Né? É o Nhobero, o Bernardo Cas. E a mãe é a Nhanina. Bom, uma característica importante de vocês prestarem atenção é que o pai, o Bernardo Cas, é um pai muito severo. Ele bate muito, ele castiga muito Miguelim, ao contrário da mãe, que na visão do Miguelim é linda, assim, Miguelim tem uma paixão muito, muito forte pela mãe, tá? Apesar de ser linda, parece viver uma situação ali complicada com o pai, parece estar o tempo inteiro triste, parece que ela não está feliz de viver no Mutum, que é o lugar onde se passa a história, mas para frente a gente vai falar um pouquinho do Mutum. Parece que aquele Mutum a impede de viver uma verdadeira felicidade. Também temos o tio Terês, que é o irmão do pai. O tio Terês vai brigar com o pai e tudo leva a crer que é por conta da mãe. E aí existe lá, né, uma treta familiar entre eles. A vovó Isidra, que é a tia-avó, é uma católica fervorosa, é a irmã da vovó Bem-vinda. Tá? Então a Bem-vinda é a mãe da Nhanina e a Bem-vinda já está morta. E aí nós temos a vovó Isidra, uma católica bem fervorosa, meio preconceituosa também. Trabalha na casa Mãe Tina, que é uma negra bastante idosa, representante da religião afro, e trabalha também a Rosa e a Maria Pretinha. Temos alguns amigos que aparecem ali, o seu Deográcias, que era uma espécie de curandeiro, que vai aparecer algumas vezes ali para falar com a família do Miguelim, em algumas vezes vai, né, tentar medicar Miguelim, e ele tinha um filho chamado Patori. Também temos o seu Aristeu, da mesma forma que o seu Deográcias, uma espécie de médico, de curandeiro, mas nada, né, oficial ali, é só a sabedoria do povo. O Luiz Altino, que vai aparecer mais no final da nossa história, ele vai morar com a família. O pai do Miguelim precisa de alguém que ajude
na lida, né, da fazenda, e aí Luiz Altino vai morar com ele e vai levar junto o papagaio, o papacopaco. É o animalzinho de estimação do Luiz Altino e vai ser um animal muito querido pela família. Aparece no final da história um médico de verdade aí com carteira, né, assinada, que é o Dr. José Lourenço, e é ele quem vai descobrir que o Miguelinho é míope, que o Miguelinho precisa de óculos. Ai, Michele, você já tá dando um spoiler. Tenho que dar, gente, não tem como. Bom, e os animais? Vários e vários cachorros. O Gigão, Seu Nome, o Zé Rocha, o Julinho da Tulha, Caráter, Catita, Soprado, Floresto e a principal, a preferida, a querida do Miguelinho, que é a Pingo de Ouro, chamada depois, né, de Cuca, mas que infelizmente o pai, como eu já disse, bravo, severo, né, um cara até mesmo maldoso, vai acabar dando essa cachorrinha para uns boiadeiros, uns veadeiros que passam ali perto da fazenda, e o Miguelinho perde a Pingo de Ouro. Uma coisa importante de vocês guardarem é que a obra, em linhas gerais, ela vai mostrar o amadurecimento, o crescimento do Miguelinho. Então, o Miguelinho passa por uma série de acontecimentos, de dificuldades, de problemas, de tragédias, e isso vai fazendo com que esse Miguelinho amadureça. Tá? O espaço onde se passa essa história, porque o título Campo Geral. A história se passa no Mutum, que fica no meio dos Campos Gerais. Eu queria que vocês dessem uma atenção especial para o nome Mutum, né? Mutum é um palíndromo, gente. O que é um palíndromo? É quando você lê a palavra de trás para frente, né? E ela consegue ser lida do mesmo jeito. Mutum representa, tem várias metáforas. O livro aborda várias simbologias, aborda várias metáforas, e Mutum é uma delas. Né? Esse espaço, na visão da mãe, principalmente de Miguelinho, é um espaço que a aprisiona, é um espaço que a impede de ver fora dele. Né? Ela se sente acorrentada ali. E o próprio Miguelinho, já dou outro spoiler, né? No final da nossa história, o Miguelinho vai sair desse espaço. Ele vai abandonar o Mutum em busca de uma vida. E aí, quem incentiva mais o Miguelinho a sair do Mutum é a mãe, dada essa ideia de que ela não se sente bem ali, ela não se sente feliz ali. Bom, mas tem muita gente que acha Mutum bonito, e o próprio Miguelinho, que não tinha uma opinião formada no decorrer da história, no final, quando ele põe o óculos e ele entende, né, que ele pode ter a sua própria visão, que é essa a grande sacada do livro, o Miguelinho passa a ter a sua própria visão literal, no sentido de que ele descobre que ele é míope, que ele vai precisar de óculos, mas ele também descobre, né, que ele pode ter a sua própria visão de mundo. E aí a gente não pensa só no sentido literal, mas no sentido metafórico disso. Né? E o Miguelinho acha o Mutum muito bonito depois no final da história. Tá? Então esse espaço é bastante relevante para todo o enredo. Bom, quem morava distante do Mutum dizia: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte, lá chove sempre. A mãe do Miguelinho já não achava isso. O triste recanto. Estou sempre pensando que lá por detrás dele acontecem outras coisas que o morro está tapando de mim e que eu nunca hei de poder ver. Já o tio Teresa afirmava: muito bonito, Miguelinho. Uai, eu gosto de morar aqui. Então nós temos vários personagens com posicionamentos diferentes em relação a esse espaço. Certo, pessoal? Eu espero vocês nos próximos vídeos em que eu vou resumir o enredo dessa história. A gente vai ver o que vai acontecer com esse Miguelinho, quais são as travessias pelas quais ele passa ao longo aí do livro, ao longo dessa novela. Bom, beijo e até lá!